Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu novo programa aí, o Redcast, onde nós exploramos aqui o universo da tecnologia da informação, basicamente voltada para a infraestrutura. E hoje nós temos a honra de entrevistar aqui meu amigo, meu colega de trabalho, o Júlio César, um profissional aí que tem uma vasta experiência no campo da telefonia, certo? E hoje a gente vai mergulhar aqui nessa jornada profissional, os desafios do campo de batalha, projetos, implementações, e a gente vai saber aqui do próprio Júlio qual é o futuro da telefonia. Então, eu peço que vocês fiquem conosco até o final e vamos para cima. Júlio, para começar, meu querido, seja muito bem-vindo ao meu novo programa aí, o Redcast. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre você, né? Como é que foi a tua trajetória de se tornar um especialista em telefonia dentro da área de tecnologia da informação, meu cara. Seja muito bem. Olá, pessoal, né? Olá a todos aí, né? Obrigado, André, pelo convite. Obrigado mesmo, fiquei muito honrado, lisonjeado, né? Pelo convite que recebi. Feliz, né? Feliz mesmo, porque isso mostra aí o quanto você está valorizando, né? As pessoas que estão ao seu redor, né? As pessoas que estão tendo relacionamento contigo, tanto profissional como pessoal aí, né? Falei igual o Faustão agora, né? Mas tudo bem. Mas a gente realmente tem uma relação muito boa aí, né? Já de mais de ano aí, vamos aí conversar um pouco aí sobre minha pessoa, sobre telefonia, né? Principalmente, né? Isso que hoje a gente sente que parece que tá indo para os caminhos do rádio, né? Todo mundo achava que o rádio ia se acabar e hoje está aí ainda e muito forte, né? Então, enfim, vamos lá, né? Vamos passar aí para o pessoal aí o que essa área tem a dizer, né? Que muita gente ainda acha que tá tendo uma redução, quando às vezes, em algumas situações, né, em algumas aplicações, a gente vê que pode estar tendo um crescimento, né? As pessoas ainda querem se falar, elas não querem só teclar, como dizem, né? Então, vamos lá, então, é isso aí. Vamos lá, Júlio. Cara, queria saber um pouquinho aí, cara, sobre a tua formação acadêmica, como é que foi aí os primeiros passos na área de TI, se você lá atrás, Sim. olhando lá para os teus 15, 16, 17 anos de idade ali, você já pensava, cara, quero trabalhar com TI ou não? Como é que foi que começou toda essa história aí, Júlio? Da onde que veio? Eu queria saber da onde que veio o Júlio César. Olha só, André, até é bem curiosa, tá? A minha curiosidade para tecnologia da informação foi numa época que acho que nem era esse termo ainda, né? Que a gente usava, né? Se usava muito a informática. Lá pelos idos de 1991, 92, por ali, eu tinha um primo, né? Um grande, quase irmão meu, né? Que ele tinha, não tenho, né? Esse meu primo ainda. Ele não trabalha com tecnologia de informação hoje, mas ele era um grande entusiasta. Ele começou a fazer um curso não sei se eu posso falar aqui, acho que posso até, mas a antiga CETIL, né? Antiga CETIL, informática lá. Quando a CETIL Informática era ali onde hoje é a Câmara de Vereadores de Blumenau. Uhum. E ele tinha aulas de laboratório não, ele tinha horários que ele podia reservar o laboratório. E eu, com meus 11 anos de idade, ele lá com seus 12, 13 anos, a gente ia junto nos horários que ele reservava. A gente ia junto lá e comecei a ter meu primeiro contato com tecnologia de informação com 11 anos de idade, com um PC AT-XT, né? Olha. Os monitores de verdinhos e cinzas de fósforo, né? Então, assim, lembro dos primeiros comandos lá em DOS, né? Meu primeiro contato com Fácil, né? Que era o editor de texto da Fácil Informática hoje. Então, assim, a gente tinha bastante contato com isso. Comecei a fazer meus primeiros textinhos, primeiro contato, assim, mais bem formal, assim, né?
E aquilo começou a virar um sonho. Aí eu lembro que a professora de educação artística pediu para a gente desenhar uma vez o que a gente queria ser, né? E eu desenhei um PC, desenhei um computador, né? Desenhei um teclado, desenhei a tela, o monitor, como ele era naquela época, né? E aquilo não me saiu da cabeça. Então, assim, foi um contato, assim, bem informal, né? Com a tecnologia, assim, né? Porque, dadas as condições que a gente tinha, eu estudava em colégio estadual, meus pais eram pessoas muito simples, né? Muito humildes, não tinham condições de comprar um PC para mim, né? Na época. Porém, aí, após ali por volta dos anos ali de 94, 95, eu saí da oitava série, no caso do primeiro grau, na época, o atual ensino fundamental, Uhum. eu fui para a escola técnica, para a escola técnica Hermann Hennig, hoje o SEDUC, e fui fazer o técnico em eletrônica em conjunto com na época, segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? Então, eu fiz o chamado segundo grau técnico em eletrônica, né? Fiz à noite, comecei a trabalhar como auxiliar de escritório numa empresa, já, né? Daí era contato diário com o computador na época, né? Então, assim, em 1994 aqui no Brasil nem internet direito não tinha, né? Era só para algumas empresas e tudo mais. Na empresa que eu trabalhava não tinha. E depois ali, entre 95 e 96, comecei a ter contato com a internet na escola técnica, no, no trabalho também. E em 99, eu iniciei como auxiliar técnico numa empresa que era terceirizada da antiga Global Telecom, que hoje é a Vivo, Sim, né? E eu trabalhava alocado dentro da loja da Global Telecom para cuidar da rede da loja e do sistema. Eu fazia a instalação do sistema de habilitação dos celulares, o Amdocs, na época, nas filiais. Então, assim, esse foi aí foi o conhecimento começado a ser aplicado, né? Tanto, né, da parte do técnico eletrônico e tal, e mais estudos. Eu era muito mais autodidata do que hoje, né? Hoje ainda me considero um autodidata, mas era, era bem ferrenho, assim, coisas de varar a madrugada, né? A gente, quando é jovem, a gente consegue dormir 1 hora por noite só. Então, ali eu comecei a ter esse contato mais profissional e fiquei 1 ano trabalhando ali, né, nessa função. Em março de 2000, eu me candidatei a uma vaga de técnico de radiofrequência na Global Telecom. legal. Era para trabalhar daí relacionado à cobertura celular. Eu faria aceitação de projeto, né? Ou seja, após implementação de uma torre, eu ia lá fazer o aceite e também fazia teste de cobertura com otimização de cobertura, que era fazer ajustes na rede para ter uma melhor cobertura para o usuário, né? Isso na época, dados nem se falava, né? Em sistema celular. E eu participei aqui em Santa Catarina no primeiro teste de SMS aqui de Santa Catarina, Olha só. do software da Global Telecom. A primeira mensagem da Global Telecom, eu estava em campo, né? Tinha pessoal na central fazendo os ajustes na plataforma e eu numa situação de cobertura lá que a gente testou em várias situações de cobertura para ver se essa mensagem era enviada ou não. E isso numa madrugada, né? De um sábado para domingo, que era uma Sempre na coisa bem madrugada. cuidada, não se fazia. Porque envolvia muita coisa, né? Envolvia muita coisa de sinalização de central, esse tipo de coisa. Então tinha que cuidar para que não influenciasse no serviço que estava rodando, que era um serviço de voz. E essa mensagem de SMS tinha 32 caracteres. Primeira mensagem de SMS. Olha só. De 32 caracteres. E
né? Na época eu tinha um telefone celular lá que ele não é o teclado que a gente conhece hoje, o teclado QWERTY, né? No Isso foi mais ou menos smartphone. que ano, Júlio? Foi ali na década de 90? Não, Não? o short message no Brasil foi no início dos anos 2000, né? Foi Foi 2000. entre 2000 e 2001, Olha só. a ativação do serviço, né? A década de 90 nós não tínhamos short message. O que tinha era uma mensagem que era mandada por sinalização para os telefones analógicos, só que essa mensagem tinha no máximo uma quantidade de caracteres do número telefônico que era de 10 dígitos. Mais do que isso não tinha, né? Então depois é que foi implementada com o advento do display no celular, que o display de cristal líquido, né? E Sim. aí onde começou a ter mais caracteres únicos, o pessoal começou a conseguir a brincar mais com as filters da rede, vamos dizer assim, né? Olha só. É. Cara, isso é pura Então, história. a plataforma já existia, né, há um tempo. A plataforma em si já existia, o problema era a ponta da rede, no caso, o, a rede de acesso e a rede da própria operadora, né, de ter a capacidade de mandar essas mensagens. E envolvia tudo, né, envolvia não só a rede de acesso, quando eu falo rede de acesso, falo em área de cobertura e todo, né, todo Sim. celular, né, as antenas da cobertura celular. Nessa E época, a gente nem falava em SIP no envolvia... Brasil ainda, né? Porque o SIP ele existia muito forte nos Estados Não. Unidos, só que você tinha uma construção de uma infraestrutura com as redes de banda larga de alta velocidade já se expandindo dentro dos próprios Estados Unidos e outros países. Isso, é. Mas no Brasil a gente É, não tinha nada disso ainda, né? Ainda estava não. começando a começar a construção de toda uma infraestrutura ainda no cabo de rede, né? Que é os par metálicos, Isso. coaxiais, né? Isso. Então a É nossa isso. A, tecnologia a aqui era gente, totalmente outra, né, ainda, né? o início dos anos 2000, quando foi o boom das telecomunicações, logo após a privatização e tendo aquele Uhum. tempo de implementação e adequação das redes, né, estatais que haviam, né? Então, nós estávamos bem atrasados, nós estávamos muito atrasados. Vou te contar uma situação que até é bem engraçada, né? Quando eu fui fazer um teste de cobertura em Canoinhas, na cidade de Canoinhas, lá no norte do estado, né? Uhum. Próximo ali a Mafra, aquela região de São Paulo do Sul ali. Eu fui lá fazer o teste e o rapaz que era dono da revenda da Global Telecom lá, ele era um dos sócios, ele também tinha uma prestadora de serviço que fazia prestação de serviço para a Brasil Telecom, a atual Oi, né? Perfeito. E eu fui conversar com ele na central da Oi. E ele me mostrou a tecnologia que eles estavam usando na época. Ainda era a central com relé, não era a central digital lá em Canoinhas. Entre Caramba. 2001 isso, tá? Ou seja, a central digital já existia há mais de 10 anos e não tinha sido implementada ainda em todo o estado. Ele conversou comigo, tinha muita coisa assim. André, a gente teve ali o início dos anos 2000, os primeiros 5, 6 anos, foi de uma mudança drástica de tecnologia nas redes de telecomunicações no Brasil, né? Se usava muito esses backbone de rede, por exemplo, era muito rádio, né? Rádio que não ultrapassava 5 megabits por segundo. Então, assim, era rádio de 1 mega. Então, tudo isso inviabilizava, né? Uma, uma rede rápida, né? Uma Sim. convergência, por exemplo, de serviço. A gente tinha muito dividido, era muito dividido. Você tinha a rede lá pelos depois, né, falando depois desses testes de SMS e tudo mais, você tinha ali, eu trabalhei só para até completar, eu trabalhei até 2016 na Vivo. 2016, a rede 4G já estava bem implementada, a gente já estava caminhando para o 4G Plus, indo para o 4G Plus já. Já tinha algumas torres com 4G Plus, quando eu saí da Vivo. Caramba, aí, Júlio. Toda a história de evolução desde o início dos anos 2000, da GSM até a Sim, 4G, cara. Meu Deus. isso. Então, assim, eu peguei ainda analógico, né? Que a Global Telecom, ela tinha as mesmas estações que ela tinha o CDMA na época. Uhum. Ela tinha a tecnologia analógica para atender o pessoal que vinha de roaming,
de outros estados. Quem vinha de outros estados com a tecnologia TDMA no celular, ela não conseguia conectar na CDMA para fazer uma chamada de voz. Né? Não tinha cobertura. Ele pegava a cobertura analógica, era FDMA, né? Então ele passava para essa cobertura e conseguia fazer as chamadas dele, né? Muitas vezes não conseguia mandar SMS, não tinha. Então, assim, depois, com o tempo, o CDMA evoluiu um pouco. A Global ela implementou até o CDMA 1x-RTT, que era o chamado 2,75G. Chegou a ter isso, tá? Caramba! 2,75 geração, né? Então, assim, ali, num XRTT, se conseguia ali uma conexão que na época era muito boa, né, para algum tipo de navegação, que era até 1 megabit por segundo, né, numa situação ideal, vamos dizer assim, né? Pouca gente na rede, cobertura ótima, aquela coisa toda. E aí tinha-se aquela placa PCMC que você conectava no notebook com uma anteninha. Sim. Né? Essa placa era a CDMA1X-RTT. E aí, com a pressão de mercado, eu diria até, né? E pela tecnologia ser muito cara, a CDMA era uma tecnologia, o CDMA era uma tecnologia muito cara na época, né, na segunda geração, optou-se ir para o GSM. De cara, a gente já notou que a tecnologia de dados do GSM era muito mais lenta, a chegar no máximo a 300K, uma situação ótima de cobertura. Não chegava a metade do que era um XRTT. O Edge, ele chegava no máximo a isso. Porém, o Edge, né, ele tinha capilaridade, né, ele tinha capilaridade de mercado, você conseguia equipamentos mais baratos, você conseguia construir a tua rede com, vamos dizer assim, menos recurso, tanto financeiro como tecnológico, né? Tu não utilizava tanto recurso tecnológico para fazer o mesmo serviço. Sim. E aí foi-se feita a modificação na rede, eu fiz também vários projetos com relação ao GSM, né? Vários, inúmeros, milhares, eu diria, né? Que foi realmente assim um frenesi, né? E eu lembro que em 2006, né, foi quando, digamos assim, a rede já estava estabilizada no GSM, né? E na época eu tinha um celular de teste, eu utilizava para mim também, né? O meu número estava nesse celular, ele ainda era um CDMA 1x-RTT, porém ele tinha um slot para cartão SIM card, para o SIM card GSM. E eu coloquei um número SIM card também, eu tinha 2 números no meu celular. Era um celular que era de flip, era parecido com o StarTAC, assim, com telinha colorida, câmera e tudo mais. Mas era isso aí. Enfim, aí nessa evolução, André, depois é que veio o WCDMA, que daí foi considerado o 3G, né, que ele conseguiu-se 1 megabit por segundo e meio, 1,5 megabit por segundo de conexão. Uhum. Aí onde começou-se a ter a questão de vídeo streaming para a rede celular, que a rede celular começou a trafegar vídeo streaming. Antes era quase impossível. Até se tinha tentativas, né? Você vê um YouTube no celular, alguma coisa. Mas era muito difícil, muito difícil. E o Wi-Fi não era que nem hoje. Qualquer lugar que você vai tem um Wi-Fi gratuito para gente. Hoje não era assim. Não tinha dessa disponibilidade de rede para você trafegar com dados, né? E assim, um estouro mesmo foi ali por volta de 2008 até 2010 ali. Aí foi uma ascensão assim muito grande Uhum. na parte de dados via rede celular. Tá? Eu lembro que quando eu fiz 10 anos de empresa, eu ganhei um iPhone 3GS. Olha só. E esse iPhone 3GS, ele, E eles ele lá do vinha... lançamento, né? Oi? Um dos primeiros lá do lançamento, né? Isso. É. Ele teve o 2G, depois o 3G e depois o 3GS, que era uma evoluçãozinha era um intermediário ali, né, entre o 3G e o 4G do iPhone, né? O 4G, quando a gente fala quarta geração do iPhone, né? Do iPhone, é. Isso. E aí é onde a brincadeira ficou boa, né? Aí é onde começou a ser chamada de vídeo, você vê YouTube no celular, esse tipo de coisa.
A Apple E mesmo, aí, ela tem muito mercado por conta disso, né, Júlio? Eles fizeram, o Steve Jobs, ele acabou, vamos dizer assim, quebrando um paradigma com essa revolução que ele fez do iPhone, meio que, tipo, obrigou, né, os usuários, as pessoas ali, as próprias operadoras de telefonia a, vamos dizer assim, ampliar a sua modalidade de entrega de serviços para que isso pudesse acontecer. É o que você está falando, cara. Se sim, você pensasse ali no início sim, dos anos 2000, 2001, 2002, não tinha como você fazer uma chamada de vídeo, né? Aí ali para 2007, 2008, nem a DSL, né? nem Nem a a DSL DSL, não nem era a fixa, possível, né? né? Que você tinha Não era possível, nem de a fixa. pagar, acessar por pulsos, né? Você pagava por pulso lá, né? Você tinha o dado Sim. e a telefonia junto ali. Eu lembro que, para ter uma ideia, as redes de telecomunicações como eram, a Oi, ela tinha uma capilaridade muito boa de rede, né? Seja Sim, para voz, com rede de dados com a antiga Liz de Line, que se chamava, né? Era sim, um início de ADSL. A Global Telecom, ela alugava Liz de Line com a Oi para fazer backbone de rede, porque ela não tinha como chegar em algumas cidades com um sim, backbone para atender a torre daquela cidade. E aí ela fazia isso. Depois, com o tempo, ela foi implementando links de transmissão com radiofrequência, né? sim, dela Para mesmo, chegar nessas a torres, rede da Oi, dela né? mesmo. Isso. Então, assim, a situação da telecomunicações no Brasil, acho que é o melhor dos mundos, foi a privatização. A privatização, ela trouxe toda a tecnologia que a gente conhece hoje. Eu não imagino uma rede do jeito que a gente tem hoje no Brasil, né? Sem ter privatizado ela. Legal. Não há como imaginar, inimaginável isso, né? Eu sou um defensor ferrenho da privatização, mas ela realmente trouxe, porque daí, vamos dizer, nos fornecedores é que tu vê a tecnologia acontecendo. É. É que, na verdade, é assim, né, Júlio? Se a gente for olhar para a história do Brasil de uma maneira geral, na época do governo militar, a gente precisou de ter essas empresas públicas para poder Sim, construir a nossa primeira infraestrutura. Então, por exemplo, existiu a Petrobras, existiu a Brasil Telecom, né? Então, essa empresa de Telesc, telecomunicações, para fazer existir o negócio. Só que aí depois a gente viu que a capacidade sistema do governo Telebrás. gerenciar isso era muito ruim. E a escassez de bons profissionais que tivessem domínio sobre até então as tecnologias era escasso de você ter essa Sim, galera trabalhando, né? E aí a privatização até, ela se tornou importante. Por quê? Porque abriu a possibilidade de você ter mão de obra de empresas particulares, pessoas como nós aqui, entendeu? Para poder uhum. alavancar essa tecnologia no Brasil, né? Concordo Sim, e totalmente com assim, você. e assim, eu peguei muito essa evolução, porque justamente a privatização ela aconteceu quando eu estava na escola técnica e eu já acompanhei essa privatização acontecendo. A gente Hum, teve visitas técnicas, a gente teve um contato grande também com esse processo, né? Como tu falou, havia escassez de profissionais. Então, qualquer profissional que tivesse o mínimo de conhecimento já era absorvido por essas empresas assim que privatizou, né? Então, é, foi uma evolução muito forte, ali no início dos anos 2000, principalmente, onde, como estados como o nosso, aqui de Santa Catarina, como São Paulo até tinha já vamos dizer assim, alguma evolução tecnológica, né? Ser hum, uma grande metrópole, mas depois, quando você vê a coisa se descentralizando, indo para o resto do país, né? Hoje você tem tecnologia de interconexão de rede que você atende o meio rural aí de forma tranquila uhum, com tecnologia via rádio, né? O satélite agora, o nosso querido Elon Musk aí com o Starlink, como você mesmo testou, você viu isso na prática, isso sim, acontecendo. Então, hoje não tem para onde ir que você não teria uma rede para te atender. Hoje não existe isso. Na época, era raro o local que tinha, é, né? é Então, verdade. então assim,
a evolução, ela, sim, tu tem razão com relação ao governo militar e startar as estatais para que, digamos, tenham um incentivo. Porém, a gente, na década de 80, a gente parou, né? A gente parou ali, estagnou, que não houve uma questão de privatização, se fechou-se o mercado, todo esse tipo de situação que levou as tecnologias nossas a ficar bem para trás, né? A gente chegou a ter um computador de fabricação nacional aqui, porque não tinha como ficar importando, né? Então, chegou a ter carro, né? Chegou a ter carro de tecnologia nacional, porque não tinha como importar peça, por conta do fechamento do mercado. Depois do início da década de 90 ali, né? E começou a se abrir o mercado e aí as consequências vêm, né? Você começa a ver uma obrigação de algum tipo de privatização em algum setor, né? Então, tanto é que hoje nem se fala em reestatizar as telecomunicações, por exemplo. Como se Não, fala em reestatizar a Vale. De vez em é, quando alguém vem com a ideia de reestatizar a Vale do Rio Doce. Hoje não se fala, nem se cogita em nenhum espectro político. Nenhum. Nenhum espectro político fala em reestatizar as telecomunicações. Por quê? Porque a eficiência é muito grande quando ela é privatizada. é Né? verdade. Mas, enfim, a questão voltando, né, a nossa questão da telefonia em si, André, a telefonia, com, digamos, o boom da telefonia celular e o preço dos serviços ficarem mais baratos do que digamos, em comparação com a tecnologia da telefonia fixa, como se tinha, né? Como eu falei, a gente não tinha uma convergência de rede, tinha-se Sim, tudo separado. Você tinha voz separado, você tinha até a questão da SMS, era um fluxo separado, não era o mesmo canal de voz, era um canal específico de sinalização para mandar o SMS. O SMS não usava o mesmo tráfego, vamos dizer assim. Então você tinha uma separação, você não tinha uma convergência. Hoje se encapsulou tudo no pacote IP. Né? tudo no pacote. Hoje você faz a única ainda que tecnologia, vamos dizer assim, de voz que não estaria com encapsulado em pacote IP ainda é a voz em rede celular, que é o VoLTE no LTE. O Sim. VoLTE no LTE não funciona como o SIP, por exemplo, é encapsulado em um pacote IP e enviado com sinalização SIP e tudo mais, né? Usa toda a rede IP, né? Ele é diferente. É diferente, é uma estrutura diferente, é um protocolo totalmente diferente. Uhum. E, né, você usa a IP da torre para frente, e daí você encapsula as informações em backbone. Mas Isso. em rede de acesso, como é no SIP, né, que você tem lá o IP até no cabeçalhozinho do SIP, então no Volt não acontece assim ainda. Tá? Então essa convergência, vamos dizer assim, ainda falta um pouco para a voz em rede celular. O SIP, ele veio, né, ali no Brasil mesmo, ele começou, vamos dizer assim, ali por volta dos 2006, 2007, a gente começou a ter centrais, né, que já usavam o protocolo SIP, tudo mais, centrais internas, né, PBX e tudo mais. Mas é forte mesmo depois de 2010 ali, né? E aí veio para ficar, né? Aí você começa a ter operadoras, quando começou o advento das pequenas operadoras, né, das ISPs, né, dos pequenos provedores de serviço, que começam a prover telefonia em SIP. Né? Todos os pequenos provedores que têm telefonia hoje, eles provêm SIP, todos eles, né? E, e aí a tecnologia, vamos dizer assim, ela não é que ela estagnou, mas ela tem a sua evolução, né, dentro do primeiro protocolo, que é o ciclo. Aí Sim. você tem os incrementos, né? Vamos dizer, né? Você tem o CIP usado
em omnichannel, né? Em plataformas de omnichannel, de CRM, de PBX IP na nuvem, o SIP usado para interconectar ferramentas que utilizam chat de comunicação, por exemplo, o Teams, né? A gente tem implementado no nosso trabalho lá, né? O Teams com um número de telefonia fixa. Esse número é um número SIP, ele usa o protocolo SIP, né, dentro da operadora para poder fazer o tráfego, né? Uhum. Então, você tem interconexão entre os servidores da Microsoft e os servidores da operadora que fazem essa comunicação, né? Via Session Border Controller e encaminham essas chamadas ou recebem, né? Da rede PSTN, né, atual no Brasil. Que, ao meu ver, até, não sei se estou misturando temas aqui, mas nossas operadoras, grandes operadoras, ainda estão engatinhando É, com relação a isso, tá? deixa a desejar muito, né, Júlio? E eu até ia aproveitar, pegar um gancho nessa tua fala, porque como eu já sei, né, mas eu quero abrir isso para a galera, você comentou ali que você trabalhou muitos anos dentro da Vivo, né? E Isso. aí, um dos pontos, né, você trabalhou mais de 15 anos lá, né? Um dos pontos que eu Uhum. queria que você destacasse aqui, assim, na tua cabeça, cara, quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse período em específico ali que você entrou, dos anos 2000 até mais ou menos 2016, quando a gente estava saindo do GSM até chegar na 4G, né? Porque é uma baita evolução, né? A própria, quando a gente saiu da rede GSM para entrar na 3G, você olhava e falava assim: caraca, meu, eu tenho a possibilidade de pegar aqui meu telefone agora e fazer uma chamada de áudio sobre IP. Olha que loucura isso, cara. Aí veio o 4G, a gente colocou a vídeo, voz e vídeo em cima de IP. Como é que foi, Júlio? Esses desafios, essa transição, cara, da gente sair ali da rede GSM, bem no início dos anos 2000, até nós chegar mais ou menos nos meados ali de 2015, 2016, quando a gente já estava caindo já para dentro do 4G Plus, cara. Eu acho que o maior desafio mesmo, André, que foi o desafio que eu enfrentei, acho que até praticamente nesses 16 anos de Vivo, o maior desafio é capacidade de rede. É capacidade, cara. É o que as operadoras no Brasil sempre tinham muito problema. A rede crescia, os acessos cresciam muito rápido e a rede não acompanhava. A gente tinha muito problema de congestionamento em algumas áreas mais densas. Te dar um exemplo, a região litorânea de Santa Catarina, no verão, era dito e certo que, ó, a rede do jeito que está, ela vai congestionar entre Natal e Ano Novo. E era certo que o Júlio tinha que estar lá trabalhando no litoral para tentar minimizar esse impacto, né? E se sentia isso desde a época que a rede era só voz. Ela não foi algo, digamos que, não é... A operadora, ela sempre estava, e eram todas, tá? Não era, digamos, uma exclusividade da Vivo, uma exclusividade da... É uma crítica que eu faço, porque realmente foram anos a fio que a gente passou até conseguir chegar num ponto, ou aqui em Blumenau, no Oktoberfest, por exemplo, também, chegar num ponto, pronto, agora a gente está atendendo, o serviço está legal. Agora sim, conseguimos atender todos que estão aqui, né? Isso demorou alguns anos. Demorou alguns anos. O 4G chegou a ter esse problema, para tu ter uma Olha ideia. só. O 4G E chegou a ter a gente problema acha com o que não, congestionamento né? da A rede. gente acha que quanto mais vai Não, amadurecendo a tecnologia, cara, pior é, coisa que você não sim, conhece. e desde... São problemas Não, novos que você vai acabar descobrindo ali, né? e uma coisa, tá? É todo tipo de congestionamento. Ele não é só um congestionamento, por exemplo, só na rede de acesso. Por exemplo, hoje a gente se preocupa muito com o link da operadora. O link da operadora é nosso gargalo, né? Por exemplo, lá no nosso trabalho. O link da operadora é nosso gargalo. Nós temos que ir onde vai estar a nossa LAN, beleza. Legal, atende tudo, todos os serviços. Atende telefonia, atende...
tá tudo certo, mas nosso link com a operadora a gente tem que estar sempre monitorando para ver se ele não chega num gargalo. Na operadora, não é só isso. O backbone dela, por vezes, congestionava. Por vezes, você tinha a rede de acesso legal, ok, está atendendo, está todo mundo recebendo a sinalização que pode fazer uma conexão de dados, que pode mandar uma mensagem no WhatsApp, que pode acessar um Facebook, um Instagram, um YouTube. Porém, na hora que vai acessar, cadê? Cadê a rede? E fica lá o cursorzinho Rodando. pensando na vida e nada de rodar. Por quê? Porque o backbone da operadora, por vezes, estava congestionado. Tanto a parte de central, como um backbone entre estados, tinha um congestionamento em algum ponto, né? Então, assim, foi-se, durante esses, eu diria, André, que de 2000 até por volta de 2012, 2013, eu diria até, tá? Teve muito problema com relação a isso, que foi o maior desafio, tá? Foi o Uhum. maior desafio porque você tinha cobertura, às vezes, e não conseguia fazer uma chamada, porque na rede de acesso não tinha? Tinha também. Tinha, por exemplo, falta de canal de radiofrequência para o celular poder conectar a setor. Ele recebia sinalização, dizia que tinha cobertura ali, mas não conseguia fazer a chamada. Não conseguia realizar a conexão de dados por conta de congestionamento. Foi um maior desafio, tá? Para nós, aqui na nossa região, principalmente aqui em Santa Catarina, que eu fui, pode-se dizer que eu rodei o estado inteiro aí com relação a isso, foi o maior desafio, tá? Depois, até nos meus 3 anos de Unifique, né, onde eu trabalhei aí com telefonia e também a rede de fibra, né, o FTTH, FTTB, enfim, né, todos os FTT da vida, né, o desafio já era por ser um ESP, já era capilaridade, né, alcançar o cliente que queria ter o serviço, chegar até ele. Esse era um dos maiores desafios, tá? Era o maior desafio. A telefonia, ela já era uma tecnologia, assim, bem estruturada dentro da Unifique. A telefonia, ela raramente dava algum tipo de problema que viesse digamos, a ter várias pessoas reclamando, alguma coisa assim. Por vezes a telefonia, se ela tinha um problema, ela estava ligada diretamente à rede de fibra, né? E que tinha algum problema por conta do tempo, ou algum rompimento de fibra, alguma coisa assim. Mas com relação a equipamentos, era bem estruturada, assim, a operação era bem boa, assim, né, da rede de telefonia. E tudo em SIP. Lá, Tudo em CIP. tudo em SIP. Tudo em SIP. E uma coisa que me chama atenção até hoje, André, tanto as operadoras dos ISPs que estão operando com SIP, como as operadoras grandes, tanto as que não começaram a operar com SIP ainda, que é a maioria das grandes operadoras, como as que já estão, né? Tem um ou dois exemplos aí que a gente tem uma operação de telefonia IP, né? Em SIP. Elas não se preocupam com segurança, tá? Porque a Anatel não impõe isso. Não há Isso uma é verdade, imposição. né? Não há uma imposição com relação à segurança tanto de dados, né, do pacote de dados do RTP, que é onde trafega o dado de áudio, onde o cara está falando o CPF dele, onde está falando o saldo dele num banco, onde está falando um dado médico sigiloso, o resultado de um exame, ou alguma coisa assim. Enfim, todo tipo de dado que está se trafegando ali naquela voz está livre. Se a Eu posso pessoa... te dar um overview aí, Júlio? Na minha opinião, eu acho que a Anatel tinha que ser um órgão privatizado, cara. O trabalho deles, assim, ó, meu ponto de vista, tá? Como é o Banco Central. Como é o Banco Central hoje. Eu acho que o trabalho deles é muito fraco diante das situações que a gente tem hoje. Por isso que o Brasil, Sabe que o Banco Central é privatizado hoje, né? O Banco ele Central está entre um dos países que então, sofre os maiores ataques aí, os hackers, cara, isso aqui é um paraíso para eles, né? Porque, por que você acha que nem, por exemplo, assim, ó, que acontece, às vezes a gente olha notícias e fala assim,
ocorreu um vazamento de dados dos brasileiros. Aí você entra lá numa Deep Web da vida, você vê lá o teu nome, o teu CPF, o teu endereço, o teu local de trabalho, quais são as suas contas bancárias, tudo exposto na internet lá. Por quê? Por conta dessas coisas, os caras hoje eles estão no nível de ataque tão avançado, cara. Os caras estão usando a inteligência artificial, cara, para promover ataque. Uhum. E aí você tem uma inteligência pode governamental ele se mexendo para esse tipo de coisa. Como que os meus dados, cara, eles vão ficar expostos através da rede de telefonia, né? Eu falo muito para a galera da comunidade ali, cara, da HackOne, que hoje você não sobe mais nenhum projeto na rede sem segurança. O tema segurança da informação, a cibersegurança, ele ficou um tema muito relevante no mercado diante de todas as situações. E o que me chama a atenção é a falta de preparo, não só vamos dizer assim, da Anatel como um todo, como das operadoras, né? Acho que as 4 grandes, elas tinham que ser pujantes nisso, né? Sim. Elas tinham que estar batendo nessa tecla, e elas vêm fazer a interconexão delas também com segurança, coisa que não tem, né? A gente tem fornecedor, por exemplo, que dá pacote de segurança para nós na entrega, né? Ele entrega para a gente com segurança, a gente envia até ele com segurança, mas dali para frente ele não tem nem como mandar com segurança, porque ele não vai ter prerrogativa de fazer isso. As outras operadoras, né? Porque, querendo ou não, todo mundo é interligado. Né? Às vezes, por exemplo, você tem lá o então, ele não garante essa criptografia, mas a Embratel não tem criptografia, a Algar não tem criptografia, a Vivo não tem criptografia. Não tivemos, até nesse projeto que está rodando agora, que é do 0800 lá em nuvem, que a gente está levando para a nuvem, a gente não teve, das grandes, da maioria delas, a questão de segurança. A TIM foi uma exceção, tá? A TIM, ela trouxe produto pronto. Já. Legal. É até um padrão deles, fornecer com segurança. Então, assim, a gente até foi assim, elogiável, até a postura deles quanto a isso. Porém, o que falta também, André? Plataformas se adequarem, cara. Plataformas de contact center se adequarem a isso. A gente vê que fornecedores têm uma plataforma que trabalham há anos lá com um CIP, e num momento que tu vai implementar uma segurança, eu tenho segurança só para usar mais. Tá, vamos tentar aqui colocar então a segurança para tua conta CIP que está vindo da operadora, teu CIP Trunk. Vamos tentar. Não, tentar. Tem que ter o produto pronto. Isso já é algo que vê que eu estava esses dias atrás eu estava lendo um artigo que fala de segurança esse artigo é de 2010, cara. Fala de segurança CIP. Ele fala dos perigos. Você tem também, além de ataque DDoS, que pode fazer via protocolo CIP, sim, tem um ataque, inundação de invite, que eles falam. Que é tu ficar mandando invite pro cara, como se estivesse recebendo chamada. Sim. Entendeu? Para TNT. Então, assim, aí a segurança que a gente falou, que é a de áudio, né? Digamos, viria depois ainda, porque tu tem um perigo na sinalização. Tu tem um perigo no início lá da chamada, quando tu tá trocando a sinalização. No próprio Keep Alive, tu pode mandar que é digamos, o ping do CIP, né, para dizer que tá vivo lá, tu manda um ataque pelo Keep Alive. Então, assim, Cara, hoje eu vi um canal no YouTube aí, cara, e você procurar os ataques que teve na questão de telefonia, é justamente isso que você tá falando. Os primeiros ataques ali na década de 90, dos maiores hackers que a gente teve, era justamente isso. Os caras lá nos Estados Unidos, eles atacavam as centrais de telefonia, né? Na época você ligava lá e você tinha uma pessoa que fazia aquele jump ali com um cabo, né? Isso. Lá, as telefonistas, né? Esse foi o primeiro papel, e eles começavam a atacar esse tipo de coisa. Hoje em dia, você vê, cara, nós estamos falando de um protocolo de internet IP, o CIP, né? E aí os caras ficam mandando lá, disparando uma inundação de invite para bloquear, para às vezes o cara tentar pegar o teu código do teu WhatsApp que tá lá no teu SMS, lá na tua caixa de entrada da operadora, entendeu? Nesse projeto, assim, que a gente está trabalhando, que me espantou foi isso, é a falta de preparo do mercado. Quando a gente buscou no mercado isso, a gente parecia estar sendo pioneiro. Né?
É assim, tipo, um susto do fornecedor em pedir isso. Vocês querem isso? Né? Um susto disso, entendeu? Aí, além disso, também, a gente teve até trazendo para uma curiosidade, né, como a rede de telefonia ainda, de certa forma, ela é sensível a algumas coisas e alguns protocolos, vamos dizer assim, padrões, que é a questão, por exemplo, da tua numeração. Tu tem a tua numeração, por exemplo, numa operadora, Uhum. né? Se essa operadora der problema na tua operadora, tu para de receber chamada, certo? Não vai Sim, ter mais chamada. Então, não existe uma redundância. Não pode ter o teu número em outra operadora ao mesmo tempo, entendeu? Não existe uma redundância de serviço, né? Por exemplo, há tempos atrás, a gente lidou com um problema que telefones de uma operadora celular não conseguia ligar para o nosso 0800. Uma operadora de telefonia celular. Ela não conseguia ligar para o nosso 0800 lá. Então, o que que se identificou? Que era um problema de interconexão da operadora de celular sim. com a nossa operadora. Ou seja, a nossa operadora não tinha nem como fazer alguma ação técnica. O que eles poderiam fazer? Ah, abrir chamado, E aí é um boletim de esperar. atendimento de 72 horas para solução, esperar todo um processo para se resolver o problema. Aí você cria caminhos, né? Você cria meios, né? Ah, amarra o 0800 em outra máscara, tenta fazer mascarar outro DDR com aquele 0800, enfim, tu vai tentando fazer coisas que, no meu ponto de vista, a operadora tem que chegar com isso pronto para você. Isso. Ela tinha que chegar com isso pronto. Por exemplo, um link de internet de um data center, por exemplo, um link de internet nosso de um data center. Esse link, ele tem que ter redundância. A Tem que gente se ter. preocupa com isso. Se coloca um outro link de uma operadora completamente diferente, né? Que tem uma planta diferente, que passa por caminhos diferentes, né? Tenta se garantir isso, né? E na telefonia não existe isso. É. Na telefonia, ou É o que eu falo para você, você... por isso que eu acho o trabalho da Anatel, Júlio, muito fraco nesse sentido, porque cada mês que passa, cada dia que passa, você vê, ó, vira ano após ano, cara. Agora nós estamos em 2024, cara. A explosão da cibersegurança aconteceu desde 2016, quando aconteceu aquele Sim. ataque do WannaCry, né? Que a galera começou realmente a se preocupar um pouco mais sobre a questão de segurança. Só que a gente não ouve falar de segurança na telefonia em 2024. A gente não ouve falar em redundância, em alta disponibilidade de telefonia em 2024. E eu, sinceramente, eu não vejo absolutamente ninguém da Um pouco Anatel, disso, André. Um operadoras. pouco disso, André. A gente... o que está se visualizando, muita gente fala, né? Eu acompanho muita gente que fala isso. Eu vou trazer aqui o termo especialistas, porque é bem vago, né? Mas artigos que se lê e tudo mais é sobre a redução do tráfego de voz, né? Há uma redução, houve uma redução drástica, porém essa redução, se você pegar a quantidade de acessos, por exemplo, da telefonia fixa, o quanto foi reduzindo, os últimos anos, essa quantidade de cancelamentos de acessos da telefonia fixa tem exponencialmente diminuído. Ela pode chegar a zero, ou seja, ela pode chegar próximo a zero, não diria zero, mas próximo a zero. Ou seja, vão ficar serviços essenciais, que é o quê? Serviços de contact center, que por vezes, por exemplo, você, usuário, você está lá no WhatsApp conversando com um consultor jurídico ali, um consultor é, é, de venda de qualquer coisa, um empréstimos ou coisas assim, ou até Uhum. fechando um negócio no carro e tudo mais. Se a coisa se torna urgente, o papo chega a ser um meio termo ali que se torna mais urgente, você vai pegar o telefone e vai fazer uma ligação para essa pessoa. Sim. Você vai querer conversar com ela. Muitas vezes eu ouço o pessoal, tem muita gente que não trabalha com tecnologia que reclama, não quero falar com uma máquina. Ou seja, odeia atendimento virtualizado, que é tipo, tu digitar a opção no teclado, tudo bem, para eles tudo bem, mas ficar falando, por exemplo, cartão, assim, e às vezes o próprio reconhecimento de voz não entende. A pessoa já entra para o atendente com um estresse, né? E hoje já existe também ferramentas, né, nos CRMs aí,
tem ferramentas que Isso é do identificam, né, o próprio ser humor humano, né, Júlio? O cara, querendo ou não, a tecnologia ela pode vir para ajudar os chatbots e tudo que a gente tem hoje aí, mas esse tete a tete aqui, ó, entendeu? Sempre vai ser chega prioritário. num ponto, assim, que, sim, muitas pessoas preferem fechar as coisas por WhatsApp para ter por escrito e tudo mais, mas muitas pessoas gostam de conversar. Então, É, zerar de vez. Tipo, eu digo para o pessoal que trabalha com telefonia ficar tranquilizado. Uma vez você falou para mim, você diz assim, Júlio, profissionais que têm tu vão ser tipo mosca branca no mercado. Ninguém vai se interessar por telefonia. O que está acontecendo? Sim, isso acontece, né? Mas o que eu deixo de dica para o pessoal, para até quem se interessa pelo tema e quer vir a ser um profissional? Se aprofunde em regras, em legislações, né? Como funciona a questão de numerações, esse tipo de coisa. As pessoas não vão deixar de fazer uma descarga telefônica para falar com alguém. Isso não vai deixar de existir, assim como o rádio, eu sou dessa opinião. Assim como o rádio não deixou de existir, né? A telefonia também não vai deixar de existir na parte de voz. Tanto é que se implementou o SIP por conta disso. E pesquisem bastante, estudem bastante, se certifiquem em redes IP. Ah, não só telefonia, isso, eu acho que qualquer profissional que tem sua aplicação em rede, ele precisa desse conhecimento profundo. Ele tem que saber para onde vai o pacote dele. Ele tem que saber o que o pacote dele acontece com o pacote dele quando uma conexão está ruim, quando tem jitter, quando tem atraso, quando tem... quanto de jitter eu posso ter na minha aplicação? Né? Algumas vezes vem essa pergunta para mim, quanto é o jitter da telefonia, Júlio? Qual é o máximo? E eu, até exagerando um pouco, eu falo 25 milissegundos. Mas de atraso, de latência, né? Jitter até... Então, assim, geralmente eu dou bem mais abaixo para até ter uma gordurinha para mim ali, né? A gente sabe que é um pouco mais isso, né? Mas o que acontece? Eu tenho que saber minha estrutura de rede, eu tenho que saber para onde o meu pacote sai por onde. Vou te contar um caso bem rapidinho sobre Firewall, por exemplo. Tivemos um caso uma vez que os ramais não estavam conseguindo fazer registro. O Firewall, ele estava todo com política liberada, estava tudo liberado para ele poder fazer esse registro. O protocolo CIP estava liberado, estava tudo certinho. Mas o que aconteceu? A versão de software do Firewall não aplicou bem aquela política. E a gente tem que fazer capturas. Era um bug. Tem que fazer uma captura nos dois lados do Firewall, nas duas interfaces. E não pelo software de gerenciamento do Firewall. Pelo software de gerenciamento do Firewall, estava tudo bem, tudo certo. Mas não estava passando. Pegamos via Wireshark. Então, assim, esse conhecimento tu tem que ter. É imprescindível. Tem que ter esse conhecimento. Senão... Pra galera, né, Julio, assim, por que a Cisco mudou o modelo de certificação dela em 2020? Isso aí foi um tema que eu trouxe para os membros da comunidade, num dos plantões de dúvidas que eu realizo com o pessoal da Hack One ali na quinta-feira, falando sobre isso. Porque há muita dúvida da galera. Cara, por que eu tenho que estudar determinado tema? Nossa, frame relay, isso aqui é tão antigo, por que eu tenho que saber disso aqui? Porque, infelizmente, no Brasil, você ainda vai encontrar redes legadas e você precisa saber trabalhar em cima dessas questões, né? Então, a Cisco, ela fez essa atualização, mas não é que você não precisa ter determinado conhecimento de tais coisas ali, né? É justamente para que você tenha essa base. Porque o que acontecia antigamente, né? Até 2019, antes do update das provas ali, e eu vejo que outras fabricantes começaram a olhar para esse mercado e ver essa situação, é justamente isso. Então, por exemplo, assim, ó, o Júlio é um cara muito bom em telefonia, mas colocou o Júlio para fazer configuração de VLAN no switch, cara, já era. O Júlio morreu. O Júlio não sabe fazer ali aquela determinada configuração. Então, o que a Cisco fez? Ela jogou fora todo aquele portfólio de provas que você tinha do CCNA, CCNP e do CCIE, e aí ela trouxe um novo pool dizendo o seguinte, ó, aqueles entry level que nós tínhamos no início,
aquilo lá já não vai ser mais a base, nós vamos trazer toda a base para o CCNA. E aí, antes do Júlio ser um especialista em telefonia, em collaboration, o Júlio vai ser um engenheiro de redes. Então, o Júlio vai saber fazer troubleshoot na camada 2 em suítes, o Júlio vai saber trabalhar com roteadores firewalls ali, né, que é o que a gente está comentando aqui agora, e você vai expandir esse teu conhecimento até o CCNP em Core. E aí lá, depois, se você quiser virar um especialista, ir para data center, ir para segurança, ir para voz, ir para dados, cara, aí é com você. Mas antes de você ser um especialista, você vai ser um engenheiro de redes. E, cara, isso faz sentido em conta com isso que você está falando aqui, cara. Até dando um adendo, né? Trafegou em rede IP é dado. A telefonia hoje é dados em rede IP. A telefonia fixa hoje é isso. Dado em rede IP. Ela é mais um dado. Por isso que eu ia até complementar. Hoje a telefonia, ela é um item em um conjunto de ferramentas de convergência, que é o Omnichannel. Sim. Ela é um item lá dentro. Então, você precisa saber redes, você precisa saber de ferramentas de Omnichannel, você precisa ter contato com outras vertentes do que converge na telefonia. Não dá para ser só especialista em telefonia, eu não diria só porque é um conhecimento vasto que tem que ter, porém, não dá para ficar só na telefonia, você tem que expandir. Você vai ter que expandir esse teu conhecimento para o restante. Sim. Porque teu trabalho lá na telefonia vai ser impactado por todo o conjunto que envolve a parte de colaboração, como você falou. E eu vejo que redes, é como tu falou, né? E como você falou que a Cisco pensou. Você ser um engenheiro de redes é o início da caminhada, né? E É a base você de vai tudo, cara. Hoje, por exemplo, você vai é um seguir, especialista vai em escolher os teus caminhos ali, né? Você é um especialista em telefonia, só que assim, ó, hoje você não fala de subir um projeto de telefonia sem cibersegurança. Então, o Júlio precisa saber, pelo menos o conceito, o mínimo sobre cibersegurança. Hoje, quando nós falamos, por exemplo, de telefonia no Teams, nós estamos falando de uma telefonia em cloud. Você não tem mais uma estrutura física, então você precisa ter um mínimo de conhecimento em cloud, na nuvem. E aí entra o Júlio especialista em telefonia, mas o Júlio tem um conhecimento em redes, tem um conhecimento em cyber e tem um conhecimento em cloud. Sim. Você é um cara híbrido. Você não é mais um cara lá, tipo, o teu maior gap de conhecimento ali, talvez vai estar numa cibersegurança, coisa. Mas, cara, você estudando aquele preconceito, aí sim, você é um especialista em telefonia, mas você tem outras, vamos dizer, recursos na tua caixinha de ferramentas, conhecimentos em cyber, em cloud, que na hora de um troubleshoot na rede, com certeza vai te ajudar, né? E aí, Júlio, eu queria pegar um gancho, comentando nessa tua fala, que assim, ó, muitas pessoas, elas às vezes podem não estar familiarizadas hoje em dia com a telefonia como parte da tecnologia da informação, e aí eu queria aproveitar esse gancho que você contasse um pouco para a gente aqui, para os telespectadores, as pessoas que estão nos ouvindo, sobre o que isso envolve de responsabilidade com o profissional de telefonia nesse campo, cara. Qual que é exatamente o papel da telefonia, como que ela se integra com essas outras áreas, com a cloud, com a cibersegurança, com a parte de redes, né? Para você poder descrever para nós isso, né? Como que explicar esse papel da telefonia na TI, né? Como é que ela se integra, como que seria as tecnologias, os sistemas mais comuns que a gente utiliza na telefonia hoje em dia em 2024, né? Colocar, de repente, um pouquinho dos desafios, né, que os profissionais enfrentam. Assim como a gente estava falando, eu acho que a telefonia ela tem tudo a ver com redes. Até o conceito de rede de telefonia, ele é paralelo a um conceito de rede IP. Ele tem as camadas também, ele tem os protocolos também. Então, houve as evoluções na telefonia que se chegou ao CIP, onde daí como base a rede IP, né? Eu acho que essa parte já está consolidada.
vamos dizer assim, ela já está consolidada. Hoje você fala em telefonia, você não fala mais em, em patraçado, em, Sim, em cabo canal de voz, coaxial, em, é, hã? cabo coaxial, né? Não fala mais sobre. Isso, cabo coaxial, não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. O que se fala é Ethernet, IP, protocolo TCP, UDP, segurança, como você falou, né? Você vai convergindo para várias, o que a telefonia utiliza, vamos dizer assim, eu diria. A telefonia utiliza de cloud, como você falou, a telefonia utiliza de segurança, a telefonia utiliza de redes. Então, o que você tem que pensar? Vamos pensar da ponta. Eu aqui, atendendo o telefone, o que eu preciso? Eu, empresa, o que eu preciso? Preciso de um bom contact center para atender o meu cliente. Um contact center que seja. Primeira coisa, acho que a gente tem que, como você falou, fisicamente não ter nada dentro da empresa. A única coisa física é a ponta, é o fone, o headset para o atendente atender, é o softphone, no, seja no celular, seja num tablet, ou seja num PC, num notebook, enfim, né? Você ter o software, né? E um bom software. E ele na nuvem, né? Na nuvem sempre. Nem cogite mais a possibilidade de colocar fisicamente qualquer coisa na sua empresa. Primeiro, é muito mais caro hoje. A gente tem um estudo comparativo, tá? Dentro de um posto de atendimento da cooperativa que a gente trabalha, né? Não sei se a gente pode falar aqui o nome, né? Mas, enfim, a Pode, gente tem, tranquilo. dentro da Ailos, a gente tem o posto de atendimento, vamos lá, vou colocar um posto de atendimento aí com 15 atendentes, né? Cada atendente com seu headset, um bom headset, né? Um headset que tenha abafamento de ruído, que possibilite uma conversa boa com o cliente, ou no nosso caso, o cooperado. Mas não há nada de cabeamento de telefonia. Não há um ramal, nem ramal IP não tem mais para o atendente. Ele tem, é um softphone, né? Que no nosso caso a gente está utilizando hoje o Teams, né? Com a Sim. integração da telefonia, a colaboração, né? Do Teams na telefonia. Eu acho que o futuro futuro não, né? A realidade é essa hoje, é você fazer essa integração, né? Da ferramenta de comunicação tua com a telefonia, seja dentro de um CRM, seja dentro de um Omnichannel, ou dentro de uma ferramenta, né, como o Teams, né, uma ferramenta de colaboração. Esse é o que tem que se cogitar, a possibilidade de se fazer, não mais um cabo entrando até eu digo até um equipamento, você tem um equipamento de ramal IP, custa muito maior. E a gente tem esse estudo, André, que chega a ser quase 30%, 40% de diferença de Mais custo. barato do que se tivesse o físico ali, né? Uma central telefônica com Isso. os Além, físicos, né? além de operação, né? Você tem algum problema? Você não vai ter um técnico indo até o local, você tem que pagar a visita, você tem que pagar um cabo novo, um ramal novo, uma central, a placa da central nova. Assim, isso não existe mais. Né? Acho que a gente tem que descartar totalmente isso hoje, quando você vai pensar numa telefonia para sua empresa. Sim. Né? Não pode se pensar mais em algo físico. É totalmente inoperável, eu diria, até. Não, não vai ter muita gente, talvez, aí que trabalha com telefonia e fala, mas tem muita empresa que ainda tem, que daí tem que fazer adequação. Então, investe um pouquinho na adequação agora, para dali para frente você vai ter o resultado. Você vai ter o resultado de um serviço muito mais estável, né? Você vai ter disponibilidade muito maior. Você não está à mercê da tua operadora de telefonia, né? Que entra num único cabo físico, um único acesso ali dentro. Você está com a sua telefonia lá na nuvem,
recebendo ligação aqui na tua empresa, e tu tem a disponibilidade de data center, na cloud, né? Tem links Na ali, cloud. né? Vários links de É, internet, de operadoras então, diferentes e tudo na nuvem, e né? se você tiver condições de ter 2 links de internet na sua empresa, você a indisponibilidade de tudo vai ser muito menor do que se estivesse na dependência de uma operadora única, entrando por um meio físico único, né? Fora a tua central de PBX, que também pode dar problema. Então, você pode se livrar de vários problemas tendo a telefonia imune, né? Então, isso o Anailos, a gente tem sentido sensivelmente isso. Os acionamentos que a gente tem tido não é um sistema perfeito, a gente sabe que não existe perfeição no mundo da tecnologia, né? Ah, A gente sim, sempre é. vai ter uma disponibilidade ou outra, mas são questões sempre pontuais. Eu não consigo ligar para esse número específico. Eu não consigo receber ligação desse número, ou dessa operadora específica, desse DDD específico. São coisas específicas. Quando eu ligo para esse cliente, para um número fixo, por exemplo, está dando muito eco, não está completando a chamada, alguma coisa assim. Então, assim, a operação ela se torna muito mais estável e você não tem indisponibilidade 100% da tua operação por conta da telefonia em nuvem. Isso não existe, tá? Isso a gente não teve em nenhum momento na telefonia em nuvem. Aí, acho que a demais era isso. E fora as integrações, né? Você tem a ferramenta hoje, de saber o humor da pessoa por voz, esse tipo de coisa, né? Consegue Existem algumas coisas, né? O pessoal saber está embarcando a é, inteligência artificial em cima disso para isso. poder identificar essas questões, né? O Enfim, existem. um atendente de call center, ele consegue ver o teu humor, assim, por exemplo, ele vai lá e fala assim, meu senhor, eu tenho aqui um cartão e tudo mais, aí tu, eu não vou querer não. Aí o cara já vai, o teu CRM já vai identificar, não ofereça mais, não ofereça para ele neste momento, ele não está apto a receber uma Aceitar. proposta nesse momento. Aí você pode perceber nas empresas que já têm isso, né? Quando você começa a ter um diálogo um pouco mais ríspido, tudo bem, então a gente tenta numa próxima a gente conversa, se eu quiser, estamos disponíveis em tal canal de atendimento, em tal número, ou via chat, enfim, né, via chat no WhatsApp e tal. Então, assim, a gente já percebe isso, as empresas já estão ficando mais, assim, mais ligadas nessa questão. E isso é através, realmente, dessas ferramentas de reconhecimento de humor, e já existe há um tempo isso, tá? Isso não é muito novo, Não não. é uma Não coisa é nova. desse ano. Eu queria pegar um gancho, Júlio, nessa tua fala que você trouxe, né? A gente estava falando aqui da evolução da tecnologia, né? Da época que você trabalhava na Vivo, hoje que você trouxe alguns insights aí sobre a questão da telefonia em nuvem, né? O porquê que, né? A questão até mesmo de custo, né? Então, você falou aqui, né? Com a rápida evolução da tecnologia, né? E aí eu queria saber de você, cara. Quais são os desafios atuais que os profissionais de telefonia enfrentam, visto as inovações que estão moldando o futuro desse setor? Então, vamos pegar um exemplo claro aqui. A gente tem alguns sistemas bem complexos aí, né? Por exemplo, nós estamos falando hoje, em pleno 2024, do avanço de uma tecnologia chamada de 5G. Nós estamos falando do 5G atuar junto com o IoT, com o VoIP integrado em tudo isso, né? O próprio SIP integrado com a 5G, integrado ali Uhum. com o IoT. E aí eu queria saber de você, cara, quais são os desafios que esses caras que estão no dia a dia aí trabalhando com telefonia, né? Qual que é o impacto que existe, cara, na telefonia com essas tendências emergentes, os desafios e essas coisas todas que acontecem na tua visão, cara? O impacto é forte, assim, com relação, acho que até a qualidade de rede, né, André? As operadoras, elas informam em dados aí e tudo mais que elas têm 54% dos municípios aí com 5G no Brasil hoje. Só que a cobertura, a gente sabe, que não é ainda, né, um algo que, vamos dizer assim, pode ser usado em larga escala, como é o 4G, por exemplo, né? Sim. Então, qual é o desafio hoje
né, para o profissional, é identificar realmente se no local onde está se implementando alguma solução de telefonia que vai usar alguma rede celular, seja 5G ou 4G, que identifique certinho questões de nível de cobertura, a conexão de dados ela tem que estar boa, ela não pode ter atraso, não pode ter jitter, enfim, ela tem que estar limpa para um tráfego de voz, né? Assim como um tráfego de vídeo, como a gente está fazendo agora, o protocolo em tempo real ele exige, né, que você tenha uma conexão bem estável, né? E a rede 5G, sim, ela promete isso, ela vai vir a chegar a ter a capilaridade que tem 4G, com certeza. As operadoras vão sofrer um pouco mais com relação à cobertura indoor, né? Penetração de sinal do 5G, ela por conta da frequência ser muito alta, e a largura de banda em radiofrequência, quando eu falo largura de banda em radiofrequência, o canal do 5G, ele é bem largo, e ele é suscetível a obstruções, né? Tipo, uma parede, ela vai ter o 5G vai ter muito mais dificuldade de penetrar esse sinal do que um 4G. Uhum. Então, você tem que estar numa situação de cobertura muito boa. As operadoras, elas vão ter que projetar redes e vão ter que implementar melhor essas redes para que atenda todo tipo de aplicação em tempo real, como é a telefonia, né? Eu E eu acho que o desafio maior... Fala, Júlio, porque assim, ó, eu fiz uma pesquisa lá com os caras lá dentro da comunidade e essa foi uma pergunta que trouxeram, que era para mim fazer isso que você está respondendo aqui agora, né? Como que as operadoras, né, a telefonia, ela está se adaptando para atender essa demanda dessa era digital? E aí, eu vou deixar você complementar, porque eu queria só te dar esse briefing, porque antes de vir fazer a entrevista, eu falei, cara, eu vou entrevistar um cara top aqui, que ele vai falar, então, assim, me mandem perguntas aí que eu vou levar para esse cara responder para gente. Sim, não, tranquilo. Tá aí, Até ó. para responder para o pessoal ali, né? Então, dentro disso, é essa melhoria que as operadoras vão ter que fazer, e o profissional, ele vai ter que ter o feeling e ter ferramentas, e o feeling também da análise, olha, o multitarefa que a gente tanto estava falando até agora, né? Não usou o termo multitarefa, mas é isso. Multi-conhecimento e tudo mais. E esse é mais um conhecimento que tem que se ter. O pessoal se apega muito à rede Wi-Fi, porque a gente tem uma capilaridade grande da rede Wi-Fi, mas a rede celular ela não foge muito dos desafios do que se tem numa rede Wi-Fi. Ela é pior para esse tipo de situação. Vou te dar um exemplo. Nós temos salas dentro da Ailos que são abaixo do mezanino nosso, onde a gente trabalha lá no TI, e nós tivemos um desafio com o nosso presidente, que a sala dele é embaixo desse mezanino. E ele não tem cobertura 4G. Porque não tem penetração de sinal. Tem que colocar um repetidor para ele lá embaixo, se for o caso. Sim. Mas é esse tipo de coisa que o profissional vai ter que saber. Ele não vai ter que, vou olhar para o visor aqui das barrinhas do celular. E coisa. Essas barrinhas, elas só são, digamos assim, elas não são uma interface precisa. Elas não têm Ela pode níveis ser de um sinal, nível de indicativo, ruídos. mas não é preciso, né? Não, ela não vai ter um nível de ruído. Você às vezes tem um sinal alto, mas teu nível de ruído está lá em cima, você tem muito ruído dentro do sinal que pode dar problema de perda de pacote, que daí vai influenciar diretamente na voz. E tu sabe muito bem o que acontece, né? Ela começa a picotar, ela começa a ter problema de entrega daqueles pacotes, né? Então, lembrando que o CIP não tem TCP, então ele não vai controlar isso. Vai perder. Então, todos esses desafios o profissional tem que entender. Ele vai implementar algo com tecnologia sem fio, com 5G, ele tem que ter o feeling de pesquisar a cobertura do 5G para ver se ele vai conseguir implementar aquela solução. Acho que você participou de uma reunião que a gente teve com uma operadora que veio oferecer link 5G para nós. Sim. E a gente conversou com eles e eu falei com eles dizendo assim, gente, vocês têm cobertura no centro de Florianópolis? Temos cobertura no centro de Florianópolis. Aqui, temos a localização das torres. Aí eu disse, ok, elas estão todas em cima de prédio, né? Estão todas em cima de prédio. Eu disse, tá, e como é que vocês resolvem a questão da cobertura indoor? No 5G, a frequência é muito alta, largura de banda
é bem larga, né? Uma largura de banda bem larga, mas enfim, ela é bem grande, ela vai ter problemas de penetração de sinal, e aí? Eu vou ter perda de pacote, eu vou ter perda de tudo quanto é. Não só perda de potência de sinal da radiofrequência, mas vou ter perda de pacote também, perda de pacote IP. E aí? Como é que a gente faz com isso? Aí é onde começou a, a as questões, né, que eles vão, mas aí a gente tem uma antena que fica na janela e aí começa questões que você vai tentando achar soluções para fazer a melhoria É, dentro do... para O resolver 5G, André, o sinal, 5G até trazendo uma curiosidade para ti, ano passado, eu estava até me preparando ali com, com algumas lives da Futurecom, né, e eles têm um pós-MWC. O desse ano eu não vi, eu não consegui ver. Mas o do ano passado, né, havia uma dúvida muito grande com relação a uma coisa, até trazendo aqui para curiosidade do pessoal, né? O pessoal falou muito de convergência e tal. Só que havia muita preocupação com relação ao lado financeiro. O que eles conseguiriam fazer com o 5G que não se faz com o 4G? Entendeu? essa é uma boa Por pergunta, que, né? que eu vou ter por que, que eu vou ter que investir? Era muita questão aí. Cara, eram grandes especialistas, né? Falando sobre isso, né? Num auditório lá e tal, e eles estavam fazendo essa live, e foi um questionamento que ficou muito a cargo das operadoras de trazer essa inovação. O que que eu vou beleza, eu vou ter que investir em capilaridade do meu 5G no lugar do 4G. Mas IoT usa pouca largura de banda. Eu consigo atender com 4G se eu fornecer é, uma largura de banda maior em megabits, né? Para Sim, o 4G, que o 4G consegue chegar a é 100, gigabytes, 150 né? MB. O LoRaWAN lá, o protocolo que eles utilizam, tipo, Isso, o cara quer mandar o sinal lá, ele consegue chegar daqui a 25 quilômetros lá. O cara consegue, mas o tráfego é muito pequeno, né? Então, às vezes, o cara é não muito precisa pequeno. exatamente de um 5G, Ele usa né? isso. Então, assim, isso era uma dúvida, tá? Isso era uma dúvida muito grande. Se falou-se, mas se debateu nisso por. Nós estamos aqui 1 hora e meia, aquela live foi de 4 horas, se debatendo. O que que vai se conseguir. E aí é onde vem a parte de umas tecnologias que até hoje ainda não estão muito bem no mercado, como o carro autônomo, né, que aí usa já uma comunicação maior, só que para isso precisa de capilaridade de rede, que não existe hoje, precisa de cobertura. Vai entrar com o carro autônomo dentro da garagem, ele vai entrar dentro da tua garagem porque perdeu comunicação com o 5G, perdeu o GPS e entra dentro Já da era a tua sala. localização, Hã? já era a localização, né? Aí vai bater no Pois muro, vai, enfim. é, então, é isso que é o desafio, acho que o maior, tanto para a telefonia também, porque o 4G, ele atende bem a telefonia SIP, sim, mas como toda radiofrequência, o sistema celular, como o Wi-Fi, como qualquer outro sistema via rádio, ele Uhum. é muito sensível. E qualquer ruído pode provocar algum tipo de problema. Você pode ter um tipo de problema. Então, tem que se ter cuidado. O profissional para trabalhar com a telefonia, usando tecnologia sem fio, eu falo como todo, 5G, 4G, 3G, Wi-Fi, ele vai trabalhar com qualquer tipo de tecnologia sem fio, ele tem que ter o cuidado com interferências, com limpeza desse espectro, para que não tenha problema de perda de chamada ou perda de pacote. Tá aí Esse é mais o desafio. para os telespectadores, né, Júlio? Saber da parte de radiofrequência Wi-Fi. Olha só. Então não é só sobre cibersegurança, sobre cloud, Wi-Fi, 5G, e o mais 3G, também na manga, né? 4G. Isso. Porque tudo influencia, né? Tudo influencia. Influencia. São Por isso que variáveis. eu acho assim, André, até trazendo até um comentário que eu tinha feito para ti antes da gente começar. É, todo profissional que trabalha com aplicação, que usa redes, ele, vamos lá, né? Quase todo mundo.
que ele vai fazer um desenvolvimento de um projeto, um desenvolvimento de alguma coisa, ele tem que saber onde ele está botando os pés. Ele não pode ir, porque eu vou... Cegas, né? Vai pedir ajuda para alguém? Pede ajuda para um especialista, pede ajuda para alguém. Mas não fique só realmente no teu lado, ali na tua caixinha, né, trancadinha dentro da tua caixinha, sem olhar para os lados. Isso aí tem tudo para dar algum problema no teu projeto. Tem que olhar para tudo. Entendeu? Pois é, Júlio. E aí, cara, eu recebi algumas questões aqui, né? Entrando aí nesse gancho, né? Tem muita gente dentro da própria comunidade ali da HackOne que os caras perguntaram para mim, pô, André, eu gosto de telefonia, eu acho legal, né? Assim, eu nunca tinha pensado, mas olhando dessa perspectiva que você está trazendo aqui, dessa falta de profissionais, e que, de repente, conforme a minha experiência, eu posso ser um cara bem remunerado, e aí voltando naquele tema que a gente tinha falado ali, né? Você hoje, para mim, na minha visão, o Júlio César é um cara, uma mosca branca no mercado. É difícil encontrar um profissional que tenha tamanha experiência, tamanho conhecimento sobre as tecnologias. Óbvio que você viu muita coisa ser construída, né? Até porque você também não começou a trabalhar ontem, você já tem aí pelo menos 20 anos de carreira na área de TI, você viu muita coisa. E aí perguntaram para mim, pô, André, pergunta lá pro Júlio o seguinte, cara, assim, né? Eu estou considerando ingressar aqui na minha carreira de telefonia dentro da TI, cara. Qual que é o conselho que o Júlio ofereceria para mim, cara? Quais que são as habilidades essenciais, esse pulo que eu preciso ter para ter sucesso na carreira, cara? O que se traria? Eu acho que a primeira habilidade que ele vai ter que ter, é isso que a gente tanto bateu na tecla aqui, é o conhecimento em redes, IP, que é onde vai trafegar a voz dele. Tá? É onde ele vai ter o maior desafio. Tá? O maior desafio dele vai ser isso. A segunda habilidade é o que eu falei, tem que estar ligado em legislações, o que pode, o que não pode. Conhecimento também em questões de numeração. Teve situações, por exemplo, que eu peguei na minha vida profissional, que o local estava sendo usado um telefone de uma cidade, um número de uma cidade dentro de outra cidade. Numeração tem isso também. Sim. Não é só a questão do DDD. Né? Ainda hoje, por conta de algum atraso das operadoras, né? Não vamos aqui citar quais e tudo mais, mas a gente não tem ainda integrados DDDs, né, por tarifações. Por exemplo, a região de Blumenau é DDD 47, certo? Sim. A região de Itajaí, Balneário Camboriú também é DDD 47. Porém, entretanto, todavia, quando a gente faz uma ligação, dependendo da operadora, você faz uma ligação de Blumenau para Itajaí, se você tem um plano tarifado, o que a maioria das empresas hoje ainda tem, tá? Não é todo mundo que tem plano ilimitado, você paga um interurbano, né? Você recebe no teu 0800, tu recebe no teu 0800, é um interurbano, por conta da tal da área conurbada, acho que esse é exatamente o termo, que existia no sistema Telebrás, tá? Que é lá da década de 90, que ainda está imperando hoje. Ou seja, que é isso que a gente conversou. A Anatel ainda tem muita coisa atrasada, tem muita coisa que ainda precisa ser ajustada. Interconexão de operadoras que eles têm hoje, isso é outro conhecimento que o profissional tem que ter. Como é que faz a interconexão entre os operadores? É via IP? É via Link E1? É via backbone de fibra na parte física? É via rádio na parte física, na camada física? Como é que é essa comunicação entre as operadoras? Qual é como é que funciona a camada física? Como é que funciona a camada de transporte? Como é que funciona a camada de rede? Né? Tem N casos ainda. Né? Você ainda tem questão de telefonia rural, por exemplo. Né? Então, o profissional, André, ele tem que visitar, que é isso que tu falou ali, assim, ele tem que visitar as tecnologias antigas, porque elas ainda existem.
E ele pode dar de cara com isso, ele vai ter que dar solução para isso. Justamente. Fazer um upgrade? Às vezes tem gente que não quer investir em upgrade. A gente tem casos Em 2019, desse. Júlio, quando eu era técnico de campo, aqui na rua Itaguaçu, ali da Dental Kramer, tem o POP da Vivo ali, né? Eles têm ali um grande concentrador Ali eu trabalhava. Eu fiz ali. Ali. Eu trabalhava ali. Você trabalhava ali? Eu fiz ali uma ativação ali de uma interconexão, na época, entre a Algar Telecom e a Vivo. A Algar Telecom, eles fizeram a implementação de um SBC lá em São José, né? Do lado de Florianópolis. Sim. Ali. E aí, a gente precisou fazer o fechamento de uma interconexão. Do lado da Vivo, eu tive que fazer a instalação de um datacom e colocar as interfaces em cabo coaxial mesmo ali, né? Fazendo uma sinalização ali. E dentro da nossa rede, daí a gente fez ali a configuração de uma VLAN para levar até o SBC, daí, vamos dizer, nesse tráfego segmentado, mas aí dentro da nossa rede já era IP. Mas para Vivo ainda ali, a gente teve que, vamos dizer, voltar para um frame relay ali e colocar um datacom coaxial, o E1, né? Porque eu sei até o DID que tu ligou esse cabo. Então, assim, para você ver o tipo de conhecimento que você teve que ter. E o profissional de telefonia não escapa disso, André. Ele tem que ter esse conhecimento, porque ele vai dar de cara com isso. O Brasil é muito grande, o Brasil é vasto, imenso. Às vezes a gente pensa que numa cidade como Blumenau já não existe isso. Existe. A gente tem um exemplo da Oi, onde a gente tem links E1s entrando dentro da Ailos. Mas chega via fibra, mas ele tem uma conversão sendo feita lá numa central, lá em outro bairro, que faz conversão de link E1 para fibra ótica. Entendeu? Na camada física. Entendeu? Então, assim, tudo isso, cara, o profissional ele tem que saber, ele tem que, infelizmente, a gente vive num mundo, né, que não é padronizado, ele não migra a tecnologia de uma hora para outra. Então, assim, vai ter ele vai ter que ter esse conhecimento. Ele vai ter que saber que, em algum momento, esse link de fibra, ele se transforma para que ele vai para um rádio, e daqui a pouco se transforma em um Wi-Fi, por exemplo. Então, tem muito disso ainda. Ainda existe muito disso. Então, assim, a pessoa ela não precisa ser especialista nesse tipo de coisa, não precisa, porque, como eu disse, as tecnologias estão migrando, mas ela tem que ser especialista no quê? Telefonia hoje é dado trafegando uma rede IP. Ela precisa ter um bom conhecimento, não diria especialista, mas tem que ter um bom conhecimento na rede IP, pelo menos de onde ela está, porque cada topologia é uma história, né? Mas ela tem que saber de onde ela está, o que ela vai fazer. Vai implementar em algo novo em algum lugar? Quero outra topologia de rede. Quero saber como é que é. Quero saber os links que entram dentro da tua empresa. Como é que tá esses links? Você tem monitoramento deles? Você tem um histórico de latência de IT dele? Você tem, entendeu? Tudo isso vai... documentada, né, Júlio? Coisa que a gente difícil encontrar nas empresas, a documentação disso, né? A documentação de rede... Se não tiver, ele vai ter que correr atrás. Ele vai ter que correr atrás desse conhecimento também. E assim, hoje em dia o mundo é multiplataformas, né? Tudo integrado. A gente vem conversando até agora. Então, ele vai ter que saber de data center, ele vai ter que saber um pouquinho de cloud. Né? Por exemplo, no Teams é cloud puro, né? Eu mexo na plataforma. Entrar nesse detalhe. Mexe no AD. Para fazer a telefonia do Teams, você tem que ter um conhecimento de AD, de Active Directory. Senão você também vai se perder um pouquinho ali na questão dos usuários, né? Licenças, isso, entendeu? Um pouquinho de Office 365, tem que saber. Então, assim, ele não vai... Só em rede, profissional... né? Então, assim, ele começa por redes, né, André? Começa por redes, começa por protocolo SIP, né? Passa um pouquinho pelo Asterisk, o Asterisk é um pouco mais antigo, assim, mas tem muitas plataformas baseadas em Asterisk ainda.
vai um pouquinho, vai lá, visita a legislação, visita a questão de numerações, como é que é feita essa divisão de numerações dentro da Anatel, né? Isso tudo tem documentação, a Anatel tem, disponibiliza isso no site. Não é difícil encontrar, é tudo gratuito. Tá? E depois disso ele vai aprofundando, né? No que ele vai implementar. Aí depende do que ele vai implementar e onde ele vai operar também, né? Aí tudo ele vai se adequando para chegar daí num nível que ele seja multiplataforma, como a gente está falando. Né? Demora, é Ô, tempo. Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você acha, por exemplo, assim, ó, que uma trilha de certificações, por exemplo, aí eu vou entrar no tema cursos aqui, que pode ajudar esses caras na área de telefonia. Então, por exemplo, eu tenho uma base sólida em redes, eu vou começar pelo meu CCNA, eu faço o CCNP em Core, e aí eu já iria para uma aba de telefonia. Então, por exemplo, vou lá migrar vou estudar collaboration, vou estudar telefonia. Certificações, por exemplo, hoje Microsoft. A gente sabe que a Microsoft, ela, hoje ela é uma das soluções que as empresas mais utilizam, porque ela é a maior fabricante, a mais vendida ali no mercado, né? Então, você, por exemplo, ter certificações, por exemplo, no Teams, para quem usa telefonia em Teams, é um negócio que pode dar um up Top. do cara, né? Legal, é top, até vou usar o termo aqui, né, uma gíria, mas não só vai dar o up na pessoa também como profissionalmente, como também no conhecimento do dia a dia. A certificação do Teams, ela vai ajudar ele a entender essa questão da multiplataforma também. Tá? Legal. Ela pode ser um bom, depois de você ter o conhecimento da telefonia e de ter o conhecimento em redes, é uma ótima certificação para se fazer. Se você quer ser um profissional multiplataforma, ele é uma ótima certificação para se fazer, porque ela vai trazer tanto conhecimento da parte de telefonia. São 3 certificações no Teams hoje, ela é a MS 700, que é a administração, tem a MS 720, que agora talvez a sequência eu vou errar, mas enfim, é a de engenheiro de comunicação, que aí é onde entra forte a telefonia, onde entra forte toda a parte de comunicação do Teams. Né? Que legal. E tem a MS 740, que é a de troubleshooting, que é aqui só problemas, só solução de problemas. Então, assim, ali você vai ver ferramentas que você pode utilizar para fazer troubleshooting, você vai ver ferramentas de administração na parte do MS 700, vai continuar vendo ferramentas de administração na parte de engenharia de comunicação, né? Mas são 3 certificações breves, elas não vão exigir, assim, a um nível CCNA, por exemplo. O CCNA ele te exige muito mais. Mas, eu ainda diria para o profissional, comece por saber de redes, depois de saber de redes, eu quero saber de telefonia. Aí você busca saber de protocolo SIP, né? Questões de segurança do protocolo SIP, asterisk, né? Que muitas ferramentas são baseadas em asterisk ainda, e depois você vai para o Teams e outras ferramentas também que utilizam telefonia. O Webex é um. Olha só. Cisco Webex também tem integração de telefonia. Então, assim, não. Talvez vai muito, André, do momento que você vai utilizar. Por exemplo, você está pensando em mudar um parque de uma empresa, um parque de telefonia de uma empresa para um Cisco Webex, aí você vai, não precisa certificar, mas você vai se aprofunda o conhecimento no Cisco Webex. Eu quero mudar, não, eu vou para o Teams. Então, eu muda lá vai e busca conhecimento na questão do Teams. Certificação do Teams ela não é uma certificação muito difícil de fazer, ela é uma certificação boa de se fazer, não é um bicho de sete cabeças, ela é realmente algo plausível, alcançável, tá? E seria muito bom, assim, o pessoal também fazer. Tá? Legal. Além das outras. Falei, né? Daí vem os complementares, né? O AD, por exemplo, tem que saber, né? Questões de licença, Office 365, saber um pouquinho por causa de gerenciamento também. Então, assim, tá virando quase uma lista infinita, mas, enfim, ela começar engenheiro de rede, como o Cisco fez, eu acho que está perfeito. Vai migrar para voz, vai se especializar em voz,
Então, eu vou lá, vou criar conhecimento em CIP, Asterisk. E aí, qual ferramenta que eu vou usar? Eu vou usar o Teams, eu vou usar tudo mais. Ah, e outra, né? Ferramentas de troubleshoot, né? Ferramentas de visualização de protocolos de redes, né? Um Wireshark, uns sniffers de rede que te ajudem nessa questão. Eu uso muito, Trabalhar, tá? né? Uso muito para identificar problemas, né? Muito mesmo. Não, legal. E aí, Júlio, antes da gente cair para o nosso encerramento aqui, eu vou te fazer uma última Acho que pergunta até estendi bastante, né? que Falo bastante, trouxeram né? aqui também, cara. Isso foi uma curiosidade e até eu também fiquei com essa dúvida. Eu acho que essa foi uma pergunta que eu nunca te fiz, pelo tempo que a gente já trabalha junto, né? Isso foi uma visão muito legal, cara, de um cara um pouco mais sênior ali, que está dentro da comunidade ali. Uhum. Que ele me pediu para mim te fazer essa pergunta aí, cara. Ah, qual que é a tua visão, cara, sobre o futuro da telefonia dentro da TI? Qual que é a expectativa do Júlio, cara? O que, que a gente pode esperar dos próximos anos, já que a gente tem aí, né, essa crescente integração da telefonia com outras áreas de TI, como a gente falou aqui da computação em nuvem, né? A importância, por exemplo, da segurança e da privacidade, que a gente já deu uma comentada aqui na telefonia, né? E aí também, além disso, né, você trazer essa visão sobre a integração, sobre a segurança, outras coisas que a gente já comentou ali, pediram também para você compartilhar essa perspectiva tua aí, como que a telefonia ela vai continuar evoluindo, como que esse impacto vai ser visto pela sociedade das tecnologias que a gente já tem aí, né? Quando a gente fala 5G, a gente fala, enfim, aí fica contigo essa bola aí, né? Uhum. A visão de futuro do Júlio sobre a telefonia. Então, a questão da telefonia, André, anos atrás, até estava na Vivo ainda, isso ali, pelos anos 2010, 2009, 2010, eu já ouvia falar de que a telefonia, o número telefônico seria mudar para um número IP, né? Se falava muito disso. Isso até hoje não aconteceu, né? A gente ainda tem, né, como contato principal das pessoas o número telefônico, né? Até por questões de capacidade, né? Acho que não existe essa capacidade em IP para se mudar o número de telefone, não tem essa capacidade. Então, ainda teremos números telefônicos, ainda teremos esse contato. O WhatsApp hoje ele é amarrado ao número telefônico da pessoa, não é amarrado ao IP, né? Então, futuro, cara. A telefonia, ela já se tornou, ela está se tornando um item de várias ferramentas, né? A gente vê que, não que eu não diria que não tem mais como evoluir. Ela tem como evoluir, tanto nas questões de segurança que a gente conversou lá no início. Sim, Acho que é o gargalo maior. As operadoras têm muito que evoluir nisso, né? A questão de tráfego de segurança, tráfego de voz, né? A gente ver uma empresa como a Argos aqui em Blumenau, praticamente, né, ser uma das primeiras a solicitar uma operadora grande um protocolo de segurança para telefonia IP. telefonia. Isso e eles não ter produto pronto para isso. É isso que tem, a evolução é essa que tem que acontecer. Existe já a tecnologia está aí para ser usada, mas as operadoras, elas têm as grandes, né, a gente fala das grandes, tá? Sim, Operadora pequena, ISP, quando você fala com um ISP, ele vai pegar essa sua solicitação e vai fazer um projeto especial para ti, ele vai correr atrás, ele quer fornecer o serviço, ele está vendo uma oportunidade de negócio, entendeu? Agora, as grandes, elas têm que ser pujantes nisso, e elas não estão sendo. Não existe um produto pronto dentro de uma Vivo, por exemplo, para telefonia IP com segurança. Não existe um produto pronto dentro de uma Oi, né? Então, a gente vai solicitar isso para uma empresa, ela não tem um produto pronto. A Algar, por exemplo, ela tinha que ter um produto pronto para não ser sim, um projeto especial, né? A Claro, por exemplo, a Embratel, né, no caso, né, Embratel, Claro, eles tinham que ter esse produto pronto. Não tem. A Embratel nem, inclusive, ela tem telefonia SIP, mas é de um jeito que não tem uma integração. Você ainda precisaria de um link exclusivo para telefonia entrando dentro da
da Isso é Twitter. um absurdo, né, cara? Nós estamos falando em 2024 desse tempo, cara. Isso Conversou com eles, e, então, assim, é a questão da, quase da venda casada, eu diria, tá? é, Então, assim, a gente tem muito a evoluir por parte da mentalidade das empresas, né? De integrar isso de uma vez, de ter essa integração de uma vez, entendeu? Porque as ferramentas já estão aí. A inteligência artificial já está aí para identificar o humor da pessoa numa ligação telefônica. Os CRMs já estão aí para fazer a integração de uma telefonia, de um teclado de telefone dentro da telinha do nosso caso cooperado, mas do cliente ali, entendeu? sim. Do cliente ali, pô, a pessoa está fazendo ali o contato com o lead dela. Ela vai ter o histórico da ligação que ela fez dentro do histórico de contato com esse lead dela. Vai ser fantástico, ela está ali com a gravação ali para poder ouvir se o cara aceitou ou não aquela proposta, Uhum. entendeu? Já é uma assinatura praticamente de um contrato ali. Então isso já é uma questão que pode ser usada. Então, assim, tem muito a evoluir com relação a isso. Questão de segurança LGBT está aí, a lei já está aí, e falta realmente os fornecedores terem isso de forma mais forte implementada. A Por gente. exemplo, eu não vejo isso em uma comunicação assertiva nesse modelo que você está mencionando, por exemplo, entre a própria Anatel e as grandes operadoras, porque, obviamente, Não tem, não se tem. elas, vamos dizer, acontecer esse movimento, os pequenos SPs, obviamente, eles vão continuar se adaptando a essas leis, né, como a gente tem a Lei Geral de Proteção de Uhum. Dados, mas eu vejo isso muito mais aderente por parte dos pequenos do que dos próprios grandes, cara. Eu, por exemplo, hoje, é o que eu falo para você, eu não vejo interesse nenhum da Algar Telecom, ou da Claro Embratel, ou da Vivo, ou da Oi, e eu Não. não tenho medo de falar, porque eu sei que existem profissionais dentro da própria comunidade, gente que trabalha nessas empresas, a ponto de você fortificar esse conhecimento e fazer com que essas pessoas. Então, assim, ó, o nosso papel aqui, com essa desenvoltura dessa conversa, é justamente o que, Júlio? É colocar na cabeça das pessoas uma cultura a pensar na arquitetura de rede. Então, cara, eu trabalho na operadora. Como é que eu posso, por exemplo, levar para o meu coordenador, para o meu chefe, como que a gente poderia criar um produto aqui, eu como gerente do business, do negócio, eu estou aqui buscando uma certificação CCNA para me alavancar na minha carreira, como é que eu poderia criar um produto para ofertar lá para o Júlio, que trabalha na Ailos, oferecer uma telefonia com mais segurança, oferecer uma telefonia com um feature de cloud, como é que eu poderia E fazer isso? Entende? Então, eu uma acho coisa, André, papel de cultura, da gente estar aqui tentando evangelizar e sim, colocar sobre essa mudança para que as próprias operadoras elas façam uma pressão, porque se a gente esperar as coisas da Anatel, cara, não vai vir. Os caras estão lá ganhando um é, salário e não vou desmerecer quem trabalha no serviço público, pelo contrário, eu acho que tem muita gente boa também trabalhando, mas é, eu acho que já passou muitos e muitos anos, Júlio. Nós estamos falando de uma história de 25 anos, cara, em que a coisa ainda não evoluiu, em que a gente está esperando ainda isso. por, entende? Eu penso Tu muito. sabe que uma coisa que tu sabe assim que eu queria até te dizer, a gente quando a gente fala em segurança, há muita questão assim, eu faço segurança do meu lado aqui. Agora dos outros eu não tenho como fazer. Então É, não há esse pensamento coletivo de segurança. Não há o pensamento coletivo da parte de protocolos de segurança na telefonia como um todo. Eu vejo isso até, às vezes, em questão não só de telefonia, mas de outras redes também, de outras aplicações também. Mas a coisa tinha que ser coletiva, André. E ela, sim, tinha que partir da Anatel. Tem que partir do governo quanto a isso. A LGPD já está aí. E por que a Anatel ainda não forçou as operadoras a fornecer segurança de áudio? Eu vou te dar um exemplo como é engraçado isso. No CDMA, você não tinha como fazer clonagem de celular pela rede, porque era criptografado, o próprio protocolo é criptografado. sim. Olha que interessante. Então, você não tinha como fazer isso. Você captar um sinal de CDMA, você podia até captar ele, você podia ver ele num analisador de espectro, você podia ver os canais dele, podia ver tudo. Mas a informação, não conseguia. Não conseguia fazer isso. Era totalmente enclausurado ali. O GSM também. A única tecnologia que conseguia se fazer isso era
a analógica, né? Você conseguia ouvir a ligação. Hoje não tem rede celular, tráfego de voz. Se ele não for tráfego IP, não há como capturar esse tráfego de voz. Você só tem como capturar daí dentro de uma plataforma na operadora, numa central, né, onde esse tráfego passa para poder fazer as famosas escutas, né, que são liberadas via justiça, enfim, né, isso tem como fazer, mas em hackear essa chamada, hackear ela, né, se ela não for um protocolo IP, é como uma chamada WhatsApp, tem criptografia já no próprio protocolo de, entendeu? Então, assim, isso que me deixa chateado com relação à telefonia fixa. Com relação à telefonia SIP, né? Se pegar um protocolo de áudio sem proteção no meio de uma rede, de um backbone entre operadoras, você vai ouvir a ligação tranquilamente no WireShark. Tendo lá o codec, lá o G729, por exemplo, o G711, sim, enfim. vai conseguir ouvir, entendeu? Então, falta justamente isso. Acho que o maior desafio eu acho que o desafio até é meio geral isso, né? A gente está falando aqui da telefonia, mas é um desafio geral. Acho que tá todo mundo preocupado, né? Com ataques e tudo mais de segurança. O maior desafio é a segurança. O maior desafio da telefonia, de qualquer dado, é a segurança. Uhum. E com relação a evoluções, assim, eu acho que o CIP ele veio para ficar, ele é implementado em todas as ferramentas de telefonia IP, ele é implementado tanto na telefonia do Teams, fala em telefonia do Teams, mas o protocolo do Teams é próprio, tá? É próprio até a operadora, na operadora ele é feito lá no Session Border Controller, vai estar tua conta SIP, onde vai passar o teu SIP track, onde vai seguir para frente. Não é protocolo próprio da Microsoft trafegar dentro da operadora, entendeu? Então, assim, entrou dentro da operadora, vai para a rede PSTN, está suscetível ao protocolo SIP sem segurança. Acho que a evolução ela passa por isso que tu falou, a mentalidade agora. As tecnologias estão aí para serem aplicadas. Para a gente evitar TLS para segurança de sinalização, para evitar a enxurrada de invite, o DDoS. Então, tudo isso a gente tem. Só falta realmente a implementação, tá? É o que eu sinto aqui no Brasil, é o que eu sinto isso, tá? No meu dia a dia. Porque evoluir mais a telefonia em si, ela, vamos dizer assim, não é que ela não, como eu falei, não é que ela não teria como evoluir, mas ela já está se integrando a ferramentas, já está se integrando a inteligência artificial, então acho que, poxa, vamos olhar para a segurança agora, né, Nathan? Eu acho que agora está na hora da gente dar o próximo passo e começar a pensar um pouco mais nesse tema de arquitetura, né, Júlio, e fazer com que essas instituições, como a própria Anatel e as operadoras também, eles tenham essa conscientização, porque nós, aqui na ponta, enquanto usuários, a gente quer consumir o serviço, mas a gente quer consumir o serviço com segurança, com privacidade, né, sem você... E você tendo a certeza de que ninguém vai estar lá na outra ponta escutando tudo aquilo que você está falando pelo telefone, às vezes numa conversa privada, porque é onde acontece, né, o vazamento dos dados, aonde acontecem aí, e eu tenho absoluta certeza, cara, que a gente ia diminuir drasticamente, cara, a clonagem de cartão de crédito e entre outros cybercrimes que a gente tem aí pelo mercado afora. Quanta gente fala o número do cartão de crédito e o código de segurança por ligação, cara? É justamente isso, cara, porque ainda não há essa cultura aí. Então, Júlio, sim, eu queria que você trouxesse, cara, aí as palavras finais, que você fizesse a divulgação das suas redes sociais, se você quiser, né, obviamente, que você trouxesse aquilo que você gostaria de falar aí, né, uma mensagem, qualquer coisa, cara, já que isso aqui vai ficar gravado eternamente na internet aí, né, e para a galera da comunidade, para a gente poder a nossa conversa aqui. Sim. Não, então, eu tenho meu LinkedIn, né, que é Júlio César Raquel, né, procurar o meu nome todo lá, vai ser o único. Não, vou deixar não o link temos... na descrição para a galera aí, cara.
Pode ficar tranquilo. Tá. Aí o meu Instagram também, se quiserem, né? Ele é fechado, mas se quiserem pedir para seguir, fica tranquilo ali, eu aceito também. Então, o pessoal aí da tecnologia também. Não tem muita, quase não publico nada sobre tecnologia no meu Instagram pessoal. É muito mais questões de família ou então curiosidades, né, do dia a dia, enfim, né? Sim. Eu digamos assim, trabalho com tecnologia, sou entusiasta da tecnologia, gosto muito, minha paixão para trabalhar assim, né? Não me vejo trabalhando em outra coisa, não me vejo trabalhando em outro lugar. Mas o Instagram eu uso muito para mais questões pessoais pessoal, mesmo. né? Né? Não tenho um Instagram profissional. Não tenho um Instagram pessoal. A minha é mais o meu LinkedIn mesmo, né? Para questões profissionais aí, né? Tá Show de bom? bola. Porque às vezes E alguém pode te pedir, né, Júlio? O cara te chamar no LinkedIn e falar, pô, Júlio, tô trilhando aqui a eu caminhada aqui olho, da telefonia, eu queria olho saber os sua opinião chats. aqui, sobre o que eu Eu posso tenho fazer. bastante contato via chat, né? Via direct ali do próprio LinkedIn ali. Legal. O pessoal vem e me pergunta muita coisa, às vezes, né? Pessoas que trabalharam comigo, que às vezes vão a trabalhar com alguma coisa que eu tenha maior conhecimento, eles vêm, perguntam, eu dou um direcionamento. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu pelo LinkedIn, amigo mesmo, que até tem meu contato Network, no né? WhatsApp, mas ele veio via LinkedIn e a gente trocou uma ideia ali. Então, assim, fique à vontade, né, para acessar ali e para me seguir, a rede tá bastante, é bem vasta, e LinkedIn também, tem bastante gente da área trabalhando com telecom e nas operadoras também, né? Eu passou muita gente pela minha vida aí, profissionais ótimos. André, graças a Deus, André, eu tive contato com gente que foi do mais alto gabarito, desde tecnicamente falando, como gestores também. Eu tive Legal. gestores que eram de um conhecimento vasto técnico, em que a gente podia conversar no mesmo nível técnico, mas que também, assim, na parte de gestão humana, foi de um... Tem vezes que eu chego até a me emocionar, né? Porque tem uns que já partiram, outros que estão aí também, que a gente fica na lembrança e também tem contatos com alguns também. Assim como a gente está tendo contato dentro da Ailos também muito bom, né? A gente trabalha numa empresa ótima também. E, enfim, né? Cria-se amizades, né? Depois, né? Network é Você muito tem um contato importante. de trabalho, Uma das não coisas mais só, importantes que já inventaram aí, né? sim, o network profissional, o network É, pessoal. Acho que, né? A gente é um ser humano como um todo, né? A gente estava conversando antes de entrar na live a gente estava conversando sobre questões de ansiedade e tudo mais, né? Então, é. acho que esse contato pessoal, essa troca de conhecimento pessoal também, ela vale ouro, tá? Vale ouro mesmo, porque, como eu disse, a gente é um ser humano como um todo. A gente é feito de emoções e de conhecimento profissional. Então, a gente não consegue dividir isso. Todo mundo diz, tem que dividir o pessoal do profissional. E divide nos horários. Os horários, agora acabou meu horário de trabalho, vou cuidar da minha família. Acabou meu horário de diversão aqui, vou trabalhar. A gente divide nos horários. Mas a gente, como todo, a gente é um ser humano por É inteiro, um né? só, né? Não tem como, né, Júlio? Concordo. Não, não. Sim. Cara, que legal, Júlio. Assim, ó, a gente chega aqui, então, para os nossos telespectadores, né, ao fim de mais um episódio aí especial do nosso podcast, o Redcast, né? Agradeço, Júlio, imensamente por você poder compartilhar a tua expertise conosco, proporcionar aí uma visão fascinante da telefonia dentro da tecnologia da informação, dessa área de infraestrutura. Aos nossos ouvintes, espero que vocês tenham desfrutado dessa conversa tanto quanto eu pude aqui. Eu acabei descobrindo coisas que eu não conhecia do Júlio César em 2 anos aí que eu já trabalho junto com ele aí dentro da Ailos, né? E peço a todos vocês aí que não deixem de seguir aqui o nosso canal no YouTube, também dentro da comunidade para mais episódios que vão vir aí cheio de informações valiosas sobre a nossa querida TI e as suas diversas vertentes, né? Eu vou trazer aqui várias entrevistas com gestores, profissionais de cyber, profissionais de cloud,
certo? Agradecer e obrigado por todos acompanharem aqui e até a próxima. Valeu! Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo aí, né? Obrigado, André, novamente aí pela oportunidade. Tá? Obrigado mesmo. Tamo Agradeço junto. mesmo e me senti muito especial aí com esse convite. Obrigadão mesmo. Um abraço, hein? Um abraço, valeu! Valeu.